Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade, né, ao assunto de resistência dos materiais com a aula referente ao apoio engastado, né, que é aquele apoio do terceiro gênero, que a gente não resolveu nenhum exemplo ainda, e também com a aplicação de cargas inclinadas, certo? A gente vai resolver um exemplo de cada, e vocês também terão na atividade de checagem um exemplo de cada um para resolver também, certo? Seguinte. O primeiro exemplo vai ser um Vig em balanço, certo? E ele pede para a gente determinar as reações de apoio no apoio engastado A, certo? Então, como vocês podem perceber aqui na imagem, o ponto A está engastado. E também a gente até aproveita e vê outra aplicação que a gente não viu ainda, quando tem uma força horizontal aplicada na estrutura. Vocês vão ver que é bem simples de resolver, certo? Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, certo? Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, que a gente vai fazer com essa estrutura aqui vai ser identificar os apoios, como a gente já falou, né? Nesse caso a gente só tem um apoio A, a gente não tem um apoio B. Essa viga não é bem gastada, como fala no enunciado, essa viga está em balanço, ou seja, ela só tem apoio de um dos lados. Isso é possível manter o equilíbrio estático por conta que esse lado que está apoiado é o engaste, que ele vai restringir as três movimentações, certo? Então, a gente tem aparece, na verdade, né? Por a gente estar trabalhando com o engaste, uma reação vertical, que a gente costumeiramente chama de AY. Aparece também aqui uma restrição horizontal, que é a X, né? O ponto A em X e em Y, né? Horizontal e vertical. E por se tratar de engaste também, aparece um momento. Nesse caso, eu resolvi colocar aqui o sentido da rotação de momento no sentido anti-horário. Então, meu momento MA eu estou considerando positivo, certo? Se no final das contas o valor do momento der negativo, significa dizer somente que a gente adotou o sentido de rotação equivocadamente. Mas a gente vai resolver e vai ver o que é que dá no final, certo? Então, ó, aqui exemplifica, né, para quando vocês forem estudar, dizendo, primeiro passo, a gente vai identificar as reações de apoio, assim como eu falei. Por se tratar de engaste, está restringindo tanto os movimentos de translação, né, que é o movimento horizontal e vertical, como também o movimento de rotação, que nesse caso seria um momento, certo? Qual o segundo passo, pessoal? A gente resolver as equações de equilíbrio estático, certo? A gente tem aí o somatório de forças em x tem que ser igual a zero, somatório de forças em y tem que ser igual a zero. Se fosse uma estrutura tridimensional, o somatório das forças em z. Nesse caso, não aparece nenhuma força tridimensional, então é só x e y. E, por consequência, a gente tem três incógnitas, então precisa de três equações. A gente vai resolver a equação do momento para o ponto A, certo? Também tem que ser igual a zero. Então, ó, fazendo o somatório de força em x, quais são as forças que estão atuando no eixo x, ou seja, no eixo horizontal aqui? A gente tem a nossa reação de apoio AX, que é o incógnita, que a gente quer descobrir qual é o valor dela, e também a gente tem a força aplicada de 3 kN. Se a gente considerar, assim como eu fiz, o sentido da esquerda para a direita, como sendo positivo, o meu AX vai ficar positivo, e por estar no sentido contrário, o meu 3 kN, a minha força vai estar negativa, certo? Então a gente tem que adotar um sentido positivo. Costumeiramente a gente adota da esquerda para a direita, certo? Se da esquerda para a direita está positivo no plano horizontal, então meu AX está positivo e meu 3 está negativo, assim como coloquei aqui. Então fica AX menos 3 kN. Isso tudo tem que ser igual a zero, pela equação do equilíbrio estático mostrada aqui atrás, né? Se a gente fizer essa relação simples, essa equação, a gente encontra, né, passando aqui o menos 3 kN para o outro lado da igualdade, a gente encontra que a x é igual a 3 kN, certo? Então a gente já encontrou a primeira incógnita. Qual o próximo passo? Fazer o somatório das forças em y. Também tem que ser iguais a zero. Então a gente segue a mesma analogia. A gente tem a reação de apoio, que a gente quer descobrir a y no sentido vertical. De baixo para cima, a gente considera o sentido positivo, então todas as forças que estiverem no sentido oposto serão negativas. Analogamente a x, a gente tem a y como sendo positivo, e a única força que está atuando na vertical aqui vai ser a força de 5 kN para baixo, então a gente considera como sendo negativo, menos 5 kN. Isso tudo vai ser igual a zero, certo?
Resolvendo essa equação simples, a gente só tem incógnita, a gente passa os 5 kN para o outro lado da igualdade, negativo passa sendo positivo, a gente encontra aqui que o valor de AY é igual a 5 kN, certo? E a última equação do equilíbrio estático que a gente vai usar é a equação do momento com relação ao ponto A, certo? Então, com relação ao ponto A, pessoal, eu tenho que prestar atenção agora nos sentidos de rotação, certo? Então, ó, no ponto A, automaticamente eu já elimino essas duas forças, a X e a Y, porque estão passando exatamente a linha de ação dessas forças, estão passando exatamente em cima do ponto A. Como a gente já estudou em aulas anteriores, momento é igual força vezes deslocamento. Se a minha força está passando em cima da linha de ação do ponto A, o deslocamento é zero. Então, qualquer força vezes zero também vai ser nulo. Então, a gente não aplica o momento para essas duas forças aqui, a X e a Y. E a gente vai aplicar para as outras. O 3 vai entrar no somatório de momentos? Não, porque se vocês perceberem aqui, qual a distância que a gente tem do 3 para o ponto A? Vocês podem achar erroneamente que seria 4, 1 mais 3, mas não. 4 seria a distância paralela, né? A gente precisa dessa distância paralela para calcular o momento. Nesse caso aqui, se a gente projetar esse vetor, que a gente pode fazer a projeção dos vetores, o 3 não entra nesse somatório, porque o 3, assim como a x, está passando exatamente em cima do ponto de ação dessa força. Então, a distância, prestem atenção com relação à função paralela, né? A distância paralela para o ponto A é zero. Né? Eu não estou falando de distância horizontal, estou falando de distância paralela. Seguindo assim, a gente só tem uma força que está paralela ao ponto, que pode gerar momento, né? Que é a força de 5 kN, que está distante 3 metros, certo? Quando a gente faz o desenvolvimento desse cálculo de momento, o que é que a gente precisa fazer? A identificação do sinal do momento. A gente vai analisar a tendência de giro dessa força. A força de 5 kN, ela tem um único caminho, vamos dizer assim, a seguir. Para a força de 5 chegar no ponto A, ela tem que rotacionar a peça nesse sentido aqui, que é o sentido horizontal. Como a gente já viu pela convenção de sinais, o sentido de rotação horizontal, a gente dá o sentido de rotação horário, a gente dá o sinal de negativo, certo? Então fica menos 5 kN, que é a força, vezes 3 metros, que é a distância para o ponto A. Lembrando que a força de 3 não vai entrar nesse somatório. A outra incógnita que a gente tem é só o momento que eu apliquei, que eu supus aqui, que eu fiz a suposição que esse momento seria no sentido anti-horário, positivo. Então a gente coloca mais MA. Isso tudo igual a zero. Quando a gente resolve aqui, menos 5 vezes 3 vai dar igual a menos 15 kN vezes metro. Passando para o outro lado da igualdade, a gente encontra o resultado que o MA, ou seja, o momento no ponto A, né, o momento do apoio aqui, vai ser igual a 15 kN vezes metro. Positivo, então quer dizer que a gente adotou o sentido de rotação corretamente. Se a gente adota o sentido inverso, o que é que ocasionaria aqui? Ficaria menos 5 kN vezes 3 metros, menos MA. Quando a gente fizesse o jogo de sinal e passasse para o outro lado da igualdade, ficaria MA igual a menos 15. Isso só implicaria dizer que a gente adotou o sentido de rotação errado. Certo? Espero que vocês tenham compreendido esse primeiro exemplo aí de força engastada. É bem simples, a gente vai ter que descobrir as incógnitas assim como as demais. Só que agora a gente aparece, além das forças horizontais e verticais, também aparece uma reação de momento nesse ponto, certo? Então tá aqui o resumo, né? A gente tem a y equivale 5, a x equivale a 3 kN e o momento, lembrando as medidas de unidade, o momento em A é 15 kN vezes metro, certo? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2, pessoal, a gente vai desenvolver, a gente pede para calcular as reações de apoio da viga que tem uma carga inclinada, que é justamente o ponto principal desse segundo exemplo. A gente vê como resolve questões que apresentam cargas inclinadas para a gente desenvolver, certo? Então, ó, novamente, a gente vai identificar as reações de apoio. Primeiro, o apoio que tem aqui é o engaste. Novamente, a viga está em balanço, né? Tem um engaste aqui nessa peça. A gente tem aqui
uma força horizontal X, né, que a gente chamou de AX, um momento aplicado, também considerei nesse caso aqui um sentido de rotação anti-horário, momento positivo, né, para o A, e uma força vertical no sentido de A, que a gente vai chamar de AY, certo? E, novamente, por se tratar de um engaste, né, a gente tem que entender que todo engaste tem essas três, vão aparecer, na verdade, essas três ações de apoio, assim como eu coloco aqui no passo a passo, para ficar mais fácil para o estudo de vocês. O segundo passo, novamente, é a gente resolver as equações do equilíbrio estático, somatório de forças em x, em y e o momento com relação ao ponto de referência, nesse caso, o ponto A, certo? Então, resolvendo as equações, aí chega na parte mais interessante para o nosso desenvolver do cálculo. O somatório das forças em x iguais a zero, a gente tem aqui uma força horizontal AX. Teoricamente, ou então visualmente, a gente não vê nenhuma força horizontal aplicada na estrutura. Por que eu falo teoricamente? Porque existe uma força que está subentendida na horizontal. Que força é essa? É justamente a força inclinada, certo? Essa força inclinada, ela tem duas componentes, uma componente horizontal e uma componente vertical. Como é que se vai dar o cálculo dessas componentes horizontais e verticais? A gente vai decompor essa força através dos senos e dos cossenos. Eu sei que essa força aqui está com um ângulo de inclinação de 30 graus com a horizontal. Então, se eu conheço esse ângulo de inclinação, eu posso decompor facilmente essa força em uma parcela dessa força na horizontal e uma parcela dessa força na vertical. Por isso que aqui, pessoal, vai aparecer uma reação em X. Né? Anteriormente, quando a gente só trabalhava com forças verticais, o AX a gente já fazia a suposição direto que o AX era igual a zero. Nesse caso, em força inclinada, sempre vai aparecer uma reação horizontal, certo? Porque essa decomposição tem uma parcela na horizontal, ok? Então, fazendo esse cálculo, a gente encontra que o seguinte, ó, quem é que vai ser a força na horizontal? Considerando da esquerda para a direita o sentido positivo, a gente tem AX positivo, né, na nossa equação, e a decomposição desse vetor, pessoal, vocês precisam ter uma visão espacial muito boa. Esse vetor está no sentido de cima para baixo, né, inclinado, e como vocês podem perceber, se eu trago esse vetor para a horizontal, a única posição coerente que esse vetor fique aqui na horizontal é que ele fique da direita para a esquerda, justamente no sentido oposto de AX. Por isso a gente vai considerar o sinal de menos nesse nosso F2, certo? Menos qual a intensidade da força? 500 newtons, certo? Então, 500 newtons. Como é que eu faço para decompor essa força para o sentido horizontal? A gente vai usar os princípios básicos de triangularização, né, já que a gente conhece, ou simplesmente os senos e os cossenos. Sempre que o ângulo estiver entre a força e um plano, né, um determinado eixo, a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y, né, imaginário. Sempre que o ângulo estiver entre a força e um determinado eixo, a gente utiliza o cosseno. Sempre que o ângulo tiver sem esse tocar, digamos assim, né, essa força inclinada com o ângulo, com o eixo posterior, a gente usa o seno. Para ficar mais fácil, está colado, digamos assim, a gente usa o cosseno. Está separado, a gente usa o seno. Então aqui, como a força está, o ângulo, entre aspas, está colado com a horizontal, então para a decomposição dessa força inclinada na horizontal, a gente vai utilizar o cosseno. Cosseno de qual ângulo, professor? Cosseno do ângulo de 30 graus, que é justamente o ângulo de inclinação dessa força. Então fica menos porque a projeção dessa força fica na horizontal, menos 500 vezes o cosseno de 30. Né? Então, o cosseno de 30 é 0,87 aproximadamente. 0,87 multiplicado por 500, a gente vai chegar no valor de 433. Aqui ainda é negativo. Passa-se para o outro lado da igualdade, AX vai ser igual a 433,01 kN. A gente achou a nossa primeira reação de apoio, né? O nosso primeiro AX. Seguindo o cálculo, a gente vai para Y, né? E força em Y na vertical, a gente tem novamente duas forças. Tem a força de 375 kN
né, no sentido oposto da nossa reação. A nossa reação é considerada positiva por estar de baixo para cima, então todas as forças de cima para baixo são consideradas negativas. Então a gente fica com AY, que é a nossa incógnita, menos 375, que é a nossa F1, menos também porque a projeção dessa força vai ficar no mesmo sentido de 375, de cima para baixo. Só que agora, qual função eu utilizo? No caso, agora vai ser a função seno. Por quê? A função seno vai ser aplicada a essa decomposição da força inclinada com a vertical. Então, separado seno, colado cosseno. Então, a função seno vai ficar justamente igual. Menos, por que menos? Porque está de cima para baixo, essa projeção dessa força. Então, menos 500, né, que é a intensidade da força, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo de inclinação. O seno de 30 é igual a 0,5. Ou seja, vai ficar 500 vezes 0,5, vai ficar 250. Menos 375 menos 250 vai ficar menos 625. Passando por outro lado da igualdade, a gente encontra que a Y é igual a 625 kN, certo? Continuando o cálculo, a última incógnita que falta para a gente concluir é o momento aplicado no nosso engaste, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente realizar o somatório de momentos para esse ponto A. E, novamente, a gente precisa dessas parcelas decompostas, digamos assim, nessa força F2 para calcular o momento. Então, ó, o momento com relação a A vai ser, novamente, a X e a Y não vão entrar nesse cálculo. A gente vai partir de F1, 375, que é a força, vezes a distância, que é 1,6, né? Então, aqui o 375, a tendência de giro dessa força é no sentido horário. A rotação que essa força vai aplicar nessa peça é no sentido horário. Se é no sentido horário, pela convenção de sinais, ela fica negativa, menos 375, certo? Força vezes a distância, que é 1,6 metros. Olhando a outra força, o que é que a gente tem? A gente tem duas componentes, a componente horizontal e a componente vertical. A componente horizontal, se vocês perceberem, ela tem a projeção exatamente em cima do ponto A. Então não tem momento, porque a linha de ação da força está passando sobre o plano. Então a decomposição dessa força na horizontal, ou seja, a multiplicação desse 500 vezes o cosseno, não vai gerar momento nessa peça, não vai rotacionar. Momento é uma rotação, então a componente horizontal dessa força não vai gerar rotação nessa peça. A única que vai gerar vai ser a força vertical, a componente vertical dessa força. Então, a componente vertical, a projeção dela fica similar à primeira, ou seja, de cima para baixo, com intensidade de 500 vezes o seno de 30, que está aqui. 500 vezes o seno de 30, vezes a distância. Momento é força vezes distância. Esse 500 vezes o seno de 30 é só para decompor essa força que a gente já tem aqui aplicada. E depois que eu decomponho essa força, aí sim eu faço o momento. Quanto equivale esse momento? A força de 500 vezes o seno de 30 vezes a distância. 1,6 mais 1,2 é igual a 2,8 metros. Então, a gente tem aqui 500 vezes 100 de 30 vezes 2,8 metros, certo? O que é que falta colocar? Simplesmente a reação do momento aqui, né, da incógnita que a gente quer descobrir. Como eu adotei o sentido anti-horário, o sinal é positivo, mais MA. Isso tudo igual a zero. Desenvolvendo esses cálculos, a gente chega no resultado de 1.300 kN por metro. Vocês multiplicam 375 por 1,6, menos 500 vezes 100 de 30, que vai dar 250, 250 vezes 2,8. Como os dois sinais negativos passam para o outro lado somando positivos. Então, o somatório dessa equação dá igual a 1.300. Né? O MA já estava positivo, permanece, e fica com a força de momento de 1.300 kN vezes metro. Certo? Aqui está a resolução, o gabarito, digamos assim, dessas equações. AY 625 kN, AX 433,01 kN e o momento no sentido anti-horário, ou seja, positivo, de 1.300 kN por metro, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula.
da resolução desses exemplos. Tragam dúvidas para nosso próximo encontro virtual, né? E resolvam a atividade de checagem, certo? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição para auxiliar vocês e até a nossa próxima aula.